ordem para ele. Mas ele deixou. Ele foi na obediência somente, né? Então quando ele conversa, ele vai chegar nessa história. Quando ele sai da presença dele, Eliseu. Naamã era general. Mas ele podia desobedecer? Se desobedecesse, ele poderia morrer, meu marido. A ordem era do rei. Mas mesmo ele sendo curado da lepra, ele Mas achou o que rei, não podia morrer a... é as normas. Vamos falar o seguinte: se a senhora pegar um país que é proibido falar de Jesus Cristo. Se a senhora falar de Jesus Cristo, você vai morrer. O que a senhora vai fazer? Mas isso não é o certo, a Bíblia? Mas nós estamos falando de um tempo Então, que naquele ainda tempo não era tinha. diferente. Não, Porque hoje mas a senhora não pode confundir a época de Naamã com a nossa época de hoje. Amém? Esse tempo aqui, ou você era judeu e vinha para os costumes judaicos, ou você ficava adorando seu Deus lá no país. Não tinha Jesus Cristo aqui que deu uma graça para nós. O país, a Síria é um país totalmente 100% idólatra. Então tinha o rei e as suas nações eram totalmente idólatras. Não tinha o Deus de Israel para eles, não conhecia o Deus de Israel. Todas as guerras que eles faziam, eles invocavam Ramon, invocavam o Deus da época deles, eles confiavam nesse Deus da época. Daí quando Naamã teve a oportunidade, aquela menina de ir até o profeta de Deus, ali ele recebeu algo de Deus e confiou no Deus do Eliseu. E falou para Eliseu, ele fez um acordo com Eliseu. O pastor vai entrar nesse assunto aí a respeito da terra, e a partir daquele momento ele falou, deixou bem claro para Eliseu, todas as vezes que eu for com o meu rei lá em Ramon para adorar Ramon, eu vou levar um pouquinho de terra e vou me prostrar, mas na hora que eu me prostrar, eu não vou prostrar perante Ramon, o meu coração, o meu corpo vai estar ali perante Ramon, mas o meu coração vai estar prostrado diante do Deus de Israel, mesmo que eu esteja em outro país. Mesmo que eu esteja perante o Deus do meu chefe, Deus do meu patrão. Quando eu me prostrar, o meu coração vai estar prostrado. É a mesma coisa esse povo lá da Inglaterra que tinha que se prostrar para a rainha, mesmo sendo evangélico. Muitos eram, mas eles tinham protocolo, eles estavam trabalhando, estavam em serviço. Tem que se prostrar. Não podia misturar as costume. coisas. Se você não fizer, você pode morrer. É desacato, Desacato, é tudo costume do país. A irmã lembra que aconteceu com Daniel nas confusões, todo mundo queria que ele se prostrasse perante o rei de Babilônia. E Babilônia considerava Deus na época. Porque Nabucodonosor falava, não, eu sou porque Deus. os três foram jogados na fornalha. Eles não vão falar, se o meu Deus quiser que a gente morra, nós vamos morrer. Mas nós não vamos te adorar no lado do Estado. Eles foram filhos. Os três já eram cristãos. A maldade de Naamã estava a princípio da conversão. Ele conheceu o Deus verdadeiro, o Deus que curou. Então ele viu que Israel, como a menina falou, e Israel tem um Deus e um profeta que cura. E ele vai, então ele sente que quando ele está mergulhando, a alma, o corpo dele é curado, e ele vai entender que o Deus de Israel é o único Deus. Só para finalizar, tem que dizer assim, a Síria é um país completamente diferente. Quando ele montou a caravana dele, Naamã, montou essa caravana para procurar o Deus de Eliseu, ele atravessou todo o país. Ele saiu do seu conforto, do coisa, e saiu do seu país e foi para o país de Israel. Foi, tanto que eles vão procurar o rei, que o rei vai. Aí Eliseu fica sabendo e manda ele lá. Viu? Chega até o rei. Mas eles têm o costume deles. Aí está uma questão, pastor, desculpa lembrar, que dá para falar, tem uma pregação. Os três eram cristãos mesmo. Conheciam o Deus de Israel. Estava começando. Então, o que dá para nós aplicar no dia de hoje? É a gente ter, como é que se diz, pastor, na psicologia? Uma palavra aqui, é a gente ter um pouco de calma nessa palavra, com quem está chegando, porque ele está ainda adentrando nesse processo. Quando ele vai a gente tomar não o pode leitinho. forçar a barra. Ele vai tomar o Agora, quem é leitinho. crente mesmo. Tem que honrar as calças de crente mesmo. Agora, quem não está chegando agora, tem essas coisas que a gente tem que ser mais variado. Então, irmão Maria, ele era praticamente obrigado a adorar Ele foi o Deus mais dele pela lá. hierarquia, né? Ah? Isso, ele foi servir esse Deus aí mais pela hierarquia. Isso. Foi provar
Porque se ele, na época aqui, que se ele não se curvasse, olha que o rei disse para ele no templo, se ele não se curvasse, ele e a família dele ia morrer. Era a morte certa. Era desacato. Mesmo ele sabendo que o Deus, aquela estátua, não servia mais para nada. Tanto que ele já fala que ele quer levar a terra de Israel e vai falar e fala para Eliseu: me perdoa, porque quando eu for convocado, eu vou ser obrigado a me curvar às mãos. E talvez não, eu acho que tem como certeza, a partir do momento que ele foi curado da lepra lá, ele não disse para o seu rei que ele ia mudar de propósito de Deus. Ele falou que guardou o Deus de Israel no coração dele. Então até o general, até o rei achava que ele ainda servia a Mamon, mas o coração dele nunca desbrochou isso. Acho que dentro guardou dentro do coração dele, porque eu não vou, o meu rei vai achar que eu ainda estou servindo a Mamon. Aí dentro da casa, com certeza, no caso da menina Isaí, da conversão, na casa dele, eles adoravam Deus do jeito que a menina devia explicar para eles. Entendeu? Agora lá no palácio era outra conversa. Entendeu? Mas hoje em dia, o que ela está querendo dizer que é válido para hoje, tem lugares, eles não dão essa autorização para falar. Então tem que ter sabedoria, tudo tem que saber o tempo certo. Tem. Entendeu? Tem lugares aí que não tem essa abertura de agregar. Está falando, ó, a missionária anônima. Porém, a gente não sabe o nome dela. Aí ele já perguntou: mas qual é o nome da menina? Ela sai aqui. Que doente, sem ter a quem recorrer, Naamã enxergou uma luz no fim do túnel, quando a jovem israelita, que fora levada cativa, depois de uma guerra entre Síria e Israel, ficou a serviço de sua família. Certo dia, a moça falou à esposa de Naamã acerca do profeta Eliseu. Nós lemos lá no versículo 3. Ela imediatamente compartilhou aquela boa notícia com o seu marido, que decidiu ir a Israel buscar a ajuda do homem de Deus. Quem pode ler para mim? Romanos 10, 14 e outro ler Salmo 40, versículo de número 5. Romanos 10, 14 e de número, por gentileza. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Bem, irmão, está dizendo, se nós não falarmos que Jesus salva, cura, liberta, que é o único Deus verdadeiro, irmão, o povo vai ficar continuando sendo idólatra. Né? Tem uns que já ouviram, mas não. Quantas pessoas a senhora conhece que já veio para a igreja, se converte, aceita Jesus e não volta mais? Vem, recebe a bênção, a vitória e ó, guarda para quem te quer. Entendeu? Não quer, né, estar firmado, só quer o abençoador, não quer, só quer a bênção, não quer o abençoador. Amém? Agora quem pode ler o Salmo 40, versículo número 5? Bem, irmãos, quem lê, por gentileza? Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Bem, irmão, né? Era eu contar, né? Eu acho que todos nós aqui já conhecemos o Deus que nós servimos. Nós tivemos experiências vivas, reais e verdadeiras. Quando conversamos com alguém, contamos de experiências nossas, vividas. Que Deus, Ele é fiel. Às vezes nós não somos, mas Ele é fiel. Amém? A Bíblia vai dizer que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo Ele, não há de cumprir. A gente esquece desse pequeno problema nessa parte. Prometendo Ele,
traumática da vida. Como humano, mesmo evangélico humano, quando o alicerce balança, treme, a gente passa um 12. Eu nunca perdi um ente querido, né? Agora imagino que o pastor sentiu a perder a energia. Né? Que ele sentiu, que ele passou, né? Que ele passou, a gente vê pela Rosângela ter ficado enferma, do jeito que nós estávamos na obra, mas balançou muito com a gente, muito, sabendo que Deus estava no controle, né? Eu vou contar uma coisa para você, aquele quarto da Rosângela, vou contar uma coisa para você, pareceu uma loja, que tinha enfermeira, faxineiro, que ia lá, que a Rosângela ficava pregando, que a Rosângela ficava orando, que a Rosângela ficava falando, quando ela voltou a mente voltou ao normal, meu Deus, porque as enfermeiras viram como ela estava, e o que Deus fez com ela dentro do hospital. As enfermeiras iam conversar, irmão. Aí ela conversava com a pessoa, eu sou desfiada, a Rosângela pregava, e a pessoa voltava ali mesmo, eu quero aceitar, então você já orava ali, foi algo extraordinário, algo extraordinário. O andar que a Rosângela estava, assim, todas as enfermeiras da manhã, a da tarde e a da noite, vivia dentro do quarto. Quando nós voltamos depois de, acho que 60 dias, que ela foi tirar o catéter, a Rosângela tem uma cicatriz aqui que fizeram o catéter dela aqui, né? Ela não tinha mais veia no braço, ela tomou injeção e tomou açúcar. Que ela foi tirar o catéter, era 3 horas da manhã, as enfermeiras estavam lá conversando com ela. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, amanhã 7 horas da manhã, ela vai para o centro cirúrgico. Você vai descansar um pouco. Entendeu? É coisa de Deus. É Deus que faz todas essas coisas. É que a gente não entende o trabalhar de Deus. A gente acha que Deus vai trabalhar do nosso jeito. Naamã achou que Eliseu ia sair, ia colocar a mão na enfermidade, ia fazer assim, e a enfermidade ia sumir na hora. Nós mesmos, irmão, às vezes olhando para o enfermo, não passa meia hora, ele está de pé. Tem outros que ainda é um processo, né, moça? E outros que morrem. E outros Deus não cura, Deus leva. Mas Deus não operou? Deus operou. Com certeza Deus operou. Eu lembro quando eu estava em São Paulo, eu ainda era diácono, era líder dos varões. Teve uma família que a gente fazia muito campanha nos lares. Teve uma família que pediu para nós fazermos uma campanha, porque o pai e o marido estavam enfermos, e os médicos já tinham desenganado. Quando eu cheguei no portão da casa, Deus falou assim, não fala de cura, porque não vou curar. Eu falei, Jesus, e agora? O que aconteceu? Ele falou, quando você entrar, você vai ver. Quando nós entramos lá, nós começamos a fazer a campanha, Deus foi falando. O marido não conversava com a esposa não conversava com a filha não conversava com o pai não conversava com o filho não conversava. Então, eram 4 pessoas, dentro de 4 pessoas, cada um por si, né? Não tinha uma união por causa de desavenças, de problemas que teve durante a campanha. Deus foi trabalhando, houve-se um perdão mútuo, todos eles se abraçaram, choraram, pediram perdão, foi um negócio maravilhoso, lindo, lindo, lindo que Deus fez na casa. Passou uns 3 meses, Deus levou uma, mas o lar foi restabelecido. Hein? Aí ele vem, irmãos, não devemos esperar nada de quem não tem nada a oferecer. Não, só tem para dar quem tem. Né? Eu aprendi com o meu pastor, lá em São Paulo, ele falou, irmão, só dá a paz do Senhor quem tem a paz. Né? Às vezes você passa na rua, paz do Senhor, irmão. Né? Só dá a paz quem tem paz, irmão. Quem não tem paz não vai dar. Vai dar o que você não tem? Ele está atribulado, não tem paz para dar. Né? E eu aprendi. Eu sou assim. Eu
Quando vou dar a paz do Senhor, é olhando, dando na mão, olhando dentro dos olhos. Paz do Senhor, Paz do Senhor, vem olhando nos olhos. Não é assim, né? Ô, Pai do Senhor, não, Pai do Senhor, não. É olhando nos olhos, tendo paz, está transmitindo algo que você tem de sólido para a pessoa se sentir bem. Amém? Na busca pela cura, Naamã recorreu às pessoas erradas. O rei da Síria e o rei de Israel não eram tementes a Deus. Vamos saber, né? A Bíblia vai contar que em Israel, os reis, só pela misericórdia, né? Lá em Judá aparecia um ou outro que ainda entrava no caminho do Senhor, né? Mas em Israel era um pior que o outro. Um seguindo Jeroboão, o outro seguindo Acabe e fazendo às vezes coisas piores ainda. Então os reis não, né? Nem para lá com Deus. Conhecendo, mas nem para lá. Aí ele vem, por isso não puderam fazer nada para curar. Não estavam aptos para resolver aquele problema. Eram poderosos diante dos homens, mas não tinham autoridade espiritual. Possuíam a coroa real, mas não contavam com a unção do rei dos reis. Naamã esperou o milagre das pessoas erradas. Aí ele vai colocar aqui o Salmo 40, versículo 1, né? Esperei com paciência no Senhor. A turma para aqui, né? Esperei com paciência. Só que tem uma vírgula aí. Ele vai dizer o quê? Que ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Eu estou esperando com paciência, mas eu estou clamando. Eu estou confiando, eu estou acreditando, né? Dando tempo ao tempo, como ele fala, ao tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Eu tenho o tempo dele, esperar com paciência, mas eu preciso continuar clamando. Ah, espera com paciência, tá bom, Deus está trabalhando, mas eu preciso continuar clamando. Né? Depois ele vai aqui, ó, Isaías 40, 31. Vem para nós, filho, passa a boca. Isaías 40, 31. Pastor, vai lá no Salmo 27. Nós que esperamos o Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Está vendo? Não precisa falar mais nada. Que esperam o Senhor. Nós estamos esperando com paciência. Mas Deus está nos renovando, está tirando o cansaço. Não é algo, é só Deus para explicar. É como aquele é o ditado, né? Milagre não se explica, milagre se vive. Bem, aqui ele está dizendo bem claro. Ele fala do Salmo, né? Espera com paciência, e ele vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós não estamos abandonados. Talvez a gente pense que Deus não está trabalhando, né? Deus está em silêncio, né? Ele está trabalhando. O que a gente quer. Já aconteceu um movimento, sendo na situação, e às vezes tem um processo para nós passarmos, para que estejamos lá na frente, merecedor da vitória. Pastor, Salmo 27. Aparta-te do mal e faz o bem. Então, 27, 13 e 14. É. 27. Pode já está 48 anos. Chegar na idade aqui, ele está nada. Creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, ser forte e anima-te. E espera no Senhor. Amém, irmão? Espera no Senhor. Ele fortaleceu. Acredite em Deus. Às vezes a gente não vê Deus trabalhando, mas Ele está trabalhando. Como eu disse, a gente às vezes quer, né? Um negócio. Às vezes não entendemos, né? Sempre falo para nós, não falo por quê. Mas para que não? Por que vem isso? Por quê? Né? Por quê? Sempre vem a pergunta, né? Por quê? Para quê? É porque lá na frente, essa experiência de hoje
vai servir de testemunho e de incentivo a alguém lá na frente. Você está passando hoje, você vai ter como explicar lá na frente. Amém? Amém, irmãos? Amém. Ó, buscar a ajuda de Deus. Amém? Naamã só poderia encontrar cura para a enfermidade e restauração completa para a sua vida em Deus. Ele é a fonte de todas as bênçãos e o único que tem poder para restaurar vidas. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 33. Você já pensou se o cego Bartimeu ouvisse o que o povo estava falando? Quando ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele, quando soube que Jesus estava passando, ele começou a clamar. E o povo: cala a boca, fica quieto, você está incomodando o mestre, que não sei o que. Ele estava cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto, até que Deus manda chamar, né? Jesus fala para ele: vem, o que queres que eu te faça? Eu vejo, né? Às vezes clamar. Interessante que no versículo ele fala, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabemos. Clamar tem a sua resposta, irmão. Clamar é eu e você chegar num lugar aí, estourar o pulmão falando com ele. Falar: Deus, eu estou aqui, tem misericórdia de mim. É acreditar que Deus está nos ouvindo. Amém? Aí vamos lá. Bom, lê aí para nós Efésios 3:20. André, pode ler? Salmo 79, versículo de número 9. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Está vendo? Paulo já está dizendo para mim e para você: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que nós esperamos. Então, quando Deus coloca as mãos, que Ele faz o negócio, é lindo e maravilhoso. E Ele não faz meia boca, tá? Ele faz um negócio perfeito, lindo, maravilhoso. Quando a Rosana já voltava lá no hospital, e tinha que passar em consulta com a médica, o povo olhava e perguntava: nossa, a senhora é aquela. Ela estava firme, vigorosa, robusta, né? Aquela que entrou na cadeira de roda, agora estava, né, sorrindo, conversando. A gente dava um jeitinho, né, de subir lá no terceiro andar e ficar conversando com as enfermeiras, porque ela ia passar todo mundo. Ou ficar sentado e ver. Deus fez. E o que mais marcou eu e ela foi a médica chegar e falar assim: ó, Deus que vocês servem é tremendo. Isso ficou marcado na minha vida e na vida dela. O Deus que vocês servem é tremendo. Que a gente nunca duvidou. E ela falava: olha, não vai sair daqui com vida. Eu falava: doutor, eu sirvo um Deus vivo, real e verdadeiro. Balançando, mas confiando, acreditando que as promessas não iam terminar lá. Tanto que não terminou, né? Já faz 11 anos que ela está aqui. Faz 11 anos que ela está aqui. Para quem não ia sair lá em 2013, né? Para quem não ia sair, ou ia sair numa cadeira de roda, ia ficar vegetando. Ela está aí, fazendo, né, a obra, pregando, dando testemunho dela. Né? E estão indo no monte lá, olhando.
Deus está. Coisa linda e maravilhosa. Aí ele para André, né? Salmo 79. Salmo 79, 9. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos dos nossos pecados por amor do teu nome. Irmãos, então a palavra da Bíblia, ela se completa dizendo, é crer, é acreditar que Deus que fez lá, Ele faz hoje. Que a Bíblia vai dizer para mim, para você, que Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente, Ele não mudou. Quem mudou foi nós. Nós, às vezes, esquecemos que Ele é o Deus do impossível. Ele é. Ele ainda faz milagre na terra. E milagre grande, irmão. É que às vezes eu e você ficamos receosos de orar pelo enfermo, repreender a pessoa, né? Vomitar o câncer, se colocar de pé, né? Será que se Deus mandasse nós orar por um defunto, nós teríamos coragem de orar? Falar, levanta em nome do Senhor Jesus. Na hora que está lá no caixão, a pessoa levanta, acho que não fica ninguém no velório, né? Para lá para quem a gente quer. Mas é fazer o que Deus fala e a gente acreditar, irmão. É a gente crer. Nós estamos fazendo tipo de campanha. Não. É para Deus curar. A gente tem coragem de trazer o enfermo? Nós vamos colocar, pai. Nós vamos lá, irmão. Vamos fazer campanha. Deus vai te curar. Deus vai te restaurar. Deus vai mudar esse cativeiro. É colocar em prática aquilo que eu e você sabemos que Deus vai fazer. Pastor, o senhor ouviu falar que alguém hoje levantou? Não entendi. Caixão? Hoje, É. conheço pessoa que estava morta já e que ressuscitou. No velório a pessoa orou. Não, eu vi lá no Nicodemo. Ele estava no Nicodemo. Não chegou Mas ainda. constatado a morte? Do Constatado, com certidão do médico assinado do homem. E a pessoa levantou? Eita, Eu conheço um que ele tomou um choque de 10 mil volts. Choque. Na hora que ele tomou a descarga elétrica, esse braço dele aqui derreteu. Derreteu, ele não tem. Você percebe, ele mostra para você. Ele derreteu aqui. Está vivo. Está vivo. O testemunho dele é tremendo. Eu lembro um que foi na renovada, mesma coisa, tomou um choque. Ele não tem o osso no braço. Ele pega o braço assim, ele dá duas voltas assim no osso no braço. Ele dá um nó no braço assim. É interessante. Aí ele pegou uma criança e fez isso, mandou a gente. Né? Isso lá na renovada de São João Cristo. Ele deu uma volta em cima, ele deu. O braço dele fez um parafuso assim, ele fez uma. Aí ele voltou e mandou. Pegou uma criança de 10 anos e falou, segura aqui. A criança segurou e levantou a criança assim. Isso é Deus que faz, irmão. Não tem explicação. Amém? Não tem explicação. É Deus. Isso é coisa de Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Amém? É que nem a Rosângela. Se tiver a Rosângela hoje, tudo bem. Mas aonde o bichinho comeu ela, onde o bichinho se alojou, que é da fala e é do movimento da perna, aqui tem uma mancha branca. Tem uma mancha. O bichinho comeu. Comeu, está comido aqui, ó. Não tem, está branco. É justamente da fala e dos movimentos da perna. O bichinho comeu. Está aí, irmão, andando e falando. É milagre isso aí, ó. Não tem como explicar. Faz a ressonância, entendeu? Tem a mancha. A mancha branca aparece. O médico que não sabe o que é que a gente conta a história e ele vai. Né? Ninguém explica, não tem explicação. É que nem eu quando tive problema de coração. Eu estava com esse braço esquerdo aqui, formigando direto. Quando eu fui no cardiologista, ele falou, irmão, você está infartado. Não sei como você está andando, você está infartado. Você está infartado. Você vai fazer direto o cateterismo. Vai fazer o cateter. Fez o cateter. Estou lá no hospital Douglas, né?
lá em São Paulo, no Hospital Grandão, do coração. Né? Fiz, estou lá no centro, lá no UTI, lá fazendo o exame. O médico conversando comigo, ele falou, né, passou aquela câmerazinha, né, aí lá no coração. Ele falou, o que você tem? Eu comecei a explicar para ele, não sei o que. Ele falou, seu coração não tem nada. Você tem um coração de menino. Mostrou na câmera lá, coração batendo. Ele falou, se teve alguma via entupida, que passou a câmera e se substituiu. Você está, né, certinho. Aí peguei o laudo e tal, e fui em outro cardiologista. Dei o primeiro exame para ele, que tinha o eletrocardiograma, que tinha o da esteira, que eu não consegui fazer o da esteira, o da eletro. Ele olhava os exames assim, e olhava para mim, olhava para o outro. Ele fez isso umas 5 vezes. E no consultório dele, cheio de quadros de cardiologista, professor da USP e tal. Ele olhava para mim, ele olhava para o exame, pastor, e olhava para mim. Olhava para o exame, ele falou, como é que você está vivo? Aí eu falei, não sei, eu fiz esse exame lá no Dantas. Aí dei para ele, na hora que ele olhou e falou assim, ele olhou e falou assim, isso aqui só Deus explica. Só Deus que explica. Amém? São coisas que acontecem na vida da gente, que é para, né, a gente só comentar. Amém? Aí ele vai dizer para nós, Deus é a fonte certa. Não tem outro, irmão. Não tem outro. Que o fulano de tal, né? Não, quem faz é Deus. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória, toda. A jovem israelita não havia dito coisa alguma sobre reis ou presentes, apenas tinha indicado a Naamã que procurasse o profeta Eliseu. Quem resolveria a situação não seria o rei da Síria, o rei de Israel, e muito menos os bens materiais que Naamã tinha disponibilizado para alcançar a própria cura. A solução viria de uma ação do Senhor por meio de seu profeta. A fonte certa era o Deus de Israel. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus não dá uma cruz maior do que eu e você podemos carregar. Amém? Eu sempre, quando prego essa passagem, eu sempre digo, irmão, se você pegar 1 quilo de sal, ficar com ele assim, daqui 10 minutos o quilo vai aparecer 5. Daqui meia hora o quilo vai aparecer que é 10 quilos. Mas é 1 quilo. Aí o braço já começa, mas é 1 quilo. Não mudou, é 1 quilo. Não é 1 quilo? É 1 quilo. É que a situação vai fazer que eu e você achamos que a cruz está mais pesada do que ela é realmente. Tem um filminho no YouTube que mostra isso, a pessoa está andando, né, Deus dá coisa, ele acha que está pesado, aí ele vai e corta um pedaço da cruz, aí ele carrega e fala, agora sim a cruz está mais leve, continua caminhando, passa um determinado tempo, ele acha que a cruz está pesada, ele vai lá e corta mais um pedaço, e vai andando agora, vai poder, está pesado, vai lá e corta mais um pedaço, aí ele vai chegar no abismo, praticar uma sequeira, um negócio, mas do lado de lá, água, verde, coisa linda e maravilhosa. Aí ele fica pensando como é que ele vai passar do lado de lá. Aí vem o outro com a cruz, e não cortou nem um pedaço. Ele põe na ponta do abismo assim, solta,
certinho lá. Aí ele atravessa a cruz aqui, vai mudar. Quando ele chega lá, a cruz cai. Ele vê isso várias pessoas fazendo. Aí ele pega a cruz dele e joga. Ela para no meio e cai. Ele não consegue, porque ele, né, achou que a cruz era pesada demais. Amém, irmãos? Você pode procurar isso no YouTube e você vai achar, né? Tomar cuidado com o orgulho. Serve para nós, irmãos. Isso aqui é muito perigoso. Eu fiz. Eu cuidei. Eu é problema. Amém? Quando chegou ao território de Israel, Naamã foi ao encontro do profeta Eliseu e, por sua vez, não saiu para ver o general Ciro, nem mesmo o recebeu com a pompa que ele esperava. Mesmo leproso, Naamã se enfureceu e permitiu que o orgulho dominasse sua alma. Antes de vencer a lepra, precisou superar a soberba. Ora, o orgulho, ele é tremendo, ele faz com que eu e vocês conformem com ele. Eu orei e aconteceu. Eu orei e fiz isso. Eu fiz aquilo. Cuidado. Eu falo de nós, porque nós, né, que oramos, que Deus nos usa, tem que tomar muito cuidado. Ele vai falar, o pecado do orgulho. O orgulho é um pecado, irmão, que quebra, que acaba com o ministério de muita gente. Acaba com o ministério de muita gente. O pecado do orgulho. O orgulho é uma visão autocentrada da vida. É uma percepção distorcida acerca de si e dos outros. O orgulhoso hipervaloriza a si mesmo e, consequentemente, desvaloriza o seu próximo. Por isso, acredita de algum modo é melhor ou superior aos demais. O orgulho é pecado, porque coloca o indivíduo em uma posição que Deus não pôs, isto é, no centro de todas as coisas. A soberba precede a ruína, e o orgulho a queda ruína. O orgulho ele acaba com a gente. E às vezes, né, o irmão estufado não quer ouvir o conselho de um irmão lá que seja. Amém? Não subestimar os planos de Deus. Amém? Não subestimar, a gente não sabe como é que é. A gente não conhece. Para Naamã, o plano divino parecia simples demais. Vai lá, irmão. Mergulho. Dá 7 mergulhos no Jordão. Eu não conheço o Jordão. Os historiadores falam que o Jordão é um rio barrento. É um rio barrento. Não é um rio de água cristalina. É um rio de água marrom. É um rio barrento. Porque ele vai falar, será que os rios de lá não eram? Lá os rios eram limpinhos. É água cristalina, água diferenciada. Então ele vem. Para Naamã, o plano divino parecia simples demais. Ele não podia conceber que seria curado da lepra, uma doença terrível, mergulhando 7 vezes nas águas turvas do Rio Jordão. Como grande comandante militar, tinha suas estratégias próprias e presumiu que elas seriam adotadas por Deus. Esqueceu-se que os planos divinos podem até parecer simples demais, porém são perfeitos. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Isaías vai dizer que os meus pensamentos, os nossos pensamentos, não são os pensamentos dele, e nem os nossos caminhos são os caminhos dele. Os pensamentos dele para mim e para você é um que a gente acha, não, tem que ser assim, não, desse jeito. A gente esquece disso, né? Cuidado com as ideias preconcebidas. Às vezes a gente pensa, né? Vou fazer assim, e Deus está falando. Não é assim. Naamã tinha uma ideia preconcebida de como deveria acontecer sua cura. Ele criou seu próprio plano, e este não contemplava a possibilidade de mergulhar
7 vezes no Jordão. No caminho da restauração, não somos nós quem determinamos os caminhos por meio dos quais o milagre se manifestará. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dele. Amém? É do jeito dele. Quisera nós que fosse do nosso, né? Naquela época lá, o Jordão era sujo. Imagina que foi quando Jesus foi batizado por João Batista. Ele considerava sujo, porque assim, ele considerava o rio do seu país o rio mais limpo. Imagine anos e anos depois, séculos depois, muitos anos depois. Quase 800 anos aqui depois, né? Quase 800 anos aqui, que ele esteve até. A nossa tendência é sempre piorar, né? Porque é bom hoje, vai passando o tempo piorando. Mas ainda bem que nessa época não tinha essa, né? Esse ser inteligente que nós temos hoje de jogar o esgoto dentro do rio, né? É só aqui, ó, descer embaixo. O Paraíba aí. Eu vi a reportagem outro dia na Pamplona. Eu que os planos de Deus são diferentes, mas excelentes. E sempre nos conduzem a um final abençoado. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Humildade é um requisito essencial. Falando do orgulho, que é um pecado, né? Mas a humildade, ela quebra o orgulho. Fomos humildes, né? Ele vai falar categoricamente. Portanto, diz Deus, existe ao soberbo, mas dá glória aos humildes. Lá em Tiago 4,6, né? Para vencer a soberba é necessário tirar o caminho da humildade. Só podem receber o presente do Senhor aqueles que se veem com as mãos vazias e que subjugou o próprio orgulho. A humildade atrai a bênção de Deus. Amém, irmão? Sejamos humildes. O orgulho, isso é de nós, né? Só falta aí, nós venhamos humildes, saber que só somos instrumentos na mão do Senhor. Descer é preciso. A palavra Jordão significa aquele que desce. No caminho da restauração, Naamã deveria descer para o lugar da morte, seu ego, até que a doença chamada orgulho não fosse curada. Em vão se aplicaria um remédio para resolver qualquer outra enfermidade. Primeiro o Senhor tratou o orgulho, para depois curar a lepra que o afligia. Deus transformou não somente sua saúde, mas também a sua vida espiritual. A humildade precede a honra. Provérbios 15:32. Quando ele deu, que ele ouviu a voz dos servos, dos soldados que estavam com ele, ele falou, mano, tem significado nesse propósito. Amém? Um conceito. Talvez na hora não surta efeito, mas guarda. Vai ouvindo, vai entendendo. Porque, né? Falou, ainda mais pessoas mais idosas, né? Vivido, já passou por experiências, né? Eu lembro que eu falava com meus filhos, né? O pai não teve a idade de dizer, mas já nasceu grande que vocês tudo lá. Não nasci, não cresci, não passei a minha infância, minha adolescência, já nasci grandão, né? E hoje eles param e falam, eu tinha razão. Você precisou quebrar a cara para depois ouvir o que o pai falou. É que eu falo, bom dia, Senhor. Obrigado pelo Senhor estar me dando mais um dia. É a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Eu ponho os pés no chão e saindo da cama. Amém? Aí ele vem dar mão por alguma coisa. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a uma oportunidade. Por favor. Secretário. Vai dar alguma coisa? Só querer dar alguma coisa? Não?